Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. É verdade que o número está pequeno ainda, depois de tanto transtorno que aconteceu hoje na cidade de Osasco. Meu Deus, eu fui de manhã para uma reunião na prefeitura, cheguei lá simplesmente 1h30 de atraso, né? Deu o trânsito, né? Foi muito complicado, mas graças a Deus nós estamos aqui. Hoje à tarde já fui novamente em Osasco, voltei já sem problemas, mas de qualquer forma as pessoas ficam preocupadas. Essa questão de violência é uma coisa que mexe com o sentimento de todo mundo, e a gente fica preocupado. Aconteceu isso lá na garagem dos ônibus, mas nós só pensamos que vai acontecer conosco também. Nós somos humanos, e como humanos que somos, às vezes sofremos, padecendo da questão do medo, né? E isso é normal para o ser humano. Então vamos orar. Pai Santo e querido, estamos aqui nesta noite, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Meu Deus, daqui a pouco vamos estar ouvindo o Teu servo. Pastor Edmar vai estar falando sobre, Senhor, cura interior. E nós sabemos, Senhor, da necessidade que cada um tem de se libertar, Senhor. Ó Deus, porque quanto mais livre formos, Senhor, mas vamos adorar e glorificar o Teu nome com sabedoria, com entendimento e com alegria. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo vem esclarecer cada momento da nossa vida, Senhor, a fim de que possamos Te servir como devemos. Por isso nós Te pedimos no nome de Jesus, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino que diz: meu Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo, nele ponho toda minha fé, minhas chagas que sarar e minha alma consolar. Ó Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, sempre presta a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo, meu Jesus é o fiel amigo, e me dá sua força e poder. Podem consumir a dor, me inspira e dá valor. Ó Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, sempre presta a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo, quando as ondas se embravecem e meu barco querem afundar, tranquilidade, calma e paz e bonança sempre traz. Sim, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, sempre presta a ajudar, Ele a todos quer salvar.
Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre presta ajudar. Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Amém, glória a Deus. Já está mais subindo, né? Vamos. 311. 311. Já põe no texto aqui. Inserido no texto. Opa. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor que tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na seita muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Sara e a rosa, brilho suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na seita muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve
Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei aleluia. Vamos cantar mais outra aí, né? Mais uma vez. O filho que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno viveu como sou. Sou feliz por seu sangue que verteu meu Jesus, e com estes meus crimes na mão, meus pecados levou na cruz, onde morreu o sublime com Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz, onde morreu o sublime com Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e pra dar-lhe a vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz, onde morreu o sublime com Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como o bispo tem falado, hoje foi um dia meio atípico, né? Porque aconteceu esses intempéries aí durante o decorrer do dia. Esses ônibus que foram queimados aí, e deixou muita gente até sem condição para ir trabalhar. Então, se eu não me engano, foram 20 mil pessoas que ficaram aí a
temos Deus no nosso coração, nós bem que sabemos que Ele está conosco a todo momento, nós temos que ter a convicção de que estas coisas não nos atrapalham. Não pode atrapalhar, não deve atrapalhar. Mas a gente, mesmo assim, sofre um pouco com essas situações. Obviamente, a gente percebe que o mundo está mergulhado nessas coisas. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente tem que estar na casa de Deus. Mais a gente tem que se apegar à palavra do Senhor. Mais a gente tem que estar convicto da nossa salvação. O pastor Elias ministrou aqui no domingo, e eu achei muito interessante a ministração dele, porque as igrejas, nós mesmos temos um cuidado sempre de falar muito prosperidade, bens e ganhos. E eu gostei porque a igreja ouviu uma ministração que às vezes nós esquecemos do grande plano de Cristo nas nossas vidas, que foi a salvação, nossa salvação. Ele morreu por cada um de nós e às vezes nos esquecemos de um detalhe tão sublime e importante. Às vezes nós queremos tantas coisas e esquecemos de um detalhe tão importante para cada um de nós: o sacrifício na cruz. E é isso que não podemos nunca, jamais esquecer. Que bom que o pastor Elias ministrou essa passagem, essa mensagem no domingo, e quem esteve aqui no domingo pôde acompanhar. Como tem dito os irmãos, a gente está passando por uma situação bastante delicada, porque fora essas coisas que acontecem corriqueiramente desses marginais, nós estamos aí atravessando uma epidemia, que parece uma epidemia da dengue, A gente tem falado isso está um terror realmente. Eu tive na segunda-feira, ontem, com a minha esposa no hospital. Nós chegamos lá 9 horas da manhã, saí de lá às 2 horas da tarde, porque os hospitais estão cheios, ela não melhorava, não tinha jeito de melhorar, enfim. A gente conhece alguns sintomas da dengue, mas o que ela estava sentindo, nós ficamos sabendo através de 2 médicos que também são sintomas da dengue. Apesar de ter feito os exames, apesar de ter colhido os exames, ter tomado soro, porque ela estava muito fraca, tudo que comia, sentia vontade de vomitar, nem água estava tomando. Então estava muito fraca. E passamos ali por um médico primeiro, depois passamos o segundo, quem já não estava lá, mas o primeiro médico. E os dois falaram a mesma coisa: a gente não pode dizer que é dengue, mas os sintomas nos direcionam para essa doença, porque esses sintomas são bem parecidos. Enfim, ela não pôde vir hoje também, domingo não esteve, hoje também ela falou assim: não estou assim apta para ir, porque a dengue tem um sinal que quando ela vai chegando no final, começa a dar coceira na mão, começa a dar coceira, e ela está coçando muito, ela não para de se coçar. Então ela falou assim: hoje eu não vou não, e a gente vai aguardar para que esteja restabelecida, a gente vá para a igreja. Mas nós estamos aqui. Nós temos dito aos irmãos que queremos falar sobre a cura interior. Na semana passada, nós demos uma introdução, e eu gostaria de novamente lembrar o que é cura interior. O que vem a ser a cura interior? As pessoas às vezes ouvem termos, ouvem coisas e às vezes não sabem o que significa. Eu posso muito bem começar a falar para os irmãos aqui sobre a cura interior, mas é preciso que os irmãos, à medida que eu for falando, os irmãos vão entendendo, obviamente, o que é cura interior. Mas o bom é saber antes da gente começar a falar, não é isso, Cida? É interessante porque a gente precisa entender logo de cara o que é. Porque às vezes as pessoas falam assim: cura interior. Bom, eu não estou doente assim por bom me falar para mim ficação. E na verdade,
E isso atrapalha muito as nossas vidas, atrapalha de uma maneira tão tremenda que nos impede muitas vezes de receber aquilo que Deus tem prometido. É fato isso, é real isso. E eu senti da parte de Deus a gente poder mergulhar nesse assunto, para que a gente possa entender, compreender e tentar segurar, para que nós recebamos aquilo que o Senhor tem tanto prometido para as nossas vidas. E eu quero aqui passar rapidinho para os irmãos o que é a cura interior. Cura interior é a cura do nosso homem interior, homem, mulher. Homem e mulher, a cura interna. Como disse, como tenho falado, às vezes nós temos uma ferida, um machucado, né? Isso é externo, né? A gente consegue ver. Mas o que eu estou falando é que está dentro de cada um de nós. O que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Então vamos lá. Cura do nosso homem interior, mente, emoções, lembranças desagradáveis e muitas vezes até sonho. Às vezes a gente sonha, as pessoas sonham e ficam com aquilo na cabeça de uma maneira que aquilo não sai. Às vezes, quando é sonho bom é maravilhoso. Aí é tremendo. Aí é bom sonhar, né? Sonhar com os anjos, sonhar com as coisas maravilhosas de Deus, sonhar com bens, enfim. Isso é muito bom. E quando sonha com coisa ruim? Isso é péssimo, porque fica na cabeça da gente, fica de uma maneira atormentando a gente, que a gente fica assim, sabe, passa o dia, vai lá à noite, passa o outro dia, e você fica com aquilo na cabeça, aquilo fica registrando na sua cabeça e você não consegue esquecer aquela coisa ruim. O contrário de quando é coisa boa, né? Quando é coisa boa, você fala, comenta 1, 2 dias e acaba. A coisa ruim fica assim, martelando, né? Fica martelando. E às vezes sonho. É o processo pelo qual, por meio da oração de Deus ao Pai e do seu Filho Jesus, somos libertos. Olha só do que somos libertos. De sentimentos, de ressentimentos. Às vezes a gente tem um sentimento e fica ressentido com determinadas coisas e aquilo fica ruminando dentro da gente. Rejeição, autopiedade, depressão. A doença hoje, muito comum, acho que todos nós já ouvimos falar de pessoas que estão depressivas. Acho que todos que estão aqui já ouviram falar assim, eu conheço alguém que está com depressão. Né? Eu acho que não tem ninguém que não conheço ninguém que tenha depressão. E às vezes a pessoa não está com depressão e fala assim, estou meio deprimida. Aí já assume que está deprimida e já fica deprimido mesmo. Então isso é péssimo. E não tem remédio para essa cura, hein? Não tem. Pode procurar todos os psicanalistas, psicólogos, não tem. Só Deus. Culpa, medo. Meus irmãos, medo. Tem pessoas que têm medo de sair na rua. Pessoas que têm medo de pegar elevador. Pessoas que têm medo de entrar em trem. Pessoas que têm medo de pôr a cara fora de casa. E é isso que o inimigo quer, que a pessoa tenha medo. O medo é uma das piores coisas que pode existir na vida de uma pessoa cristã ou não cristã. Na vida do cristão é pior ainda, porque ele está dando uma brecha para o inimigo fazer coisas tremendas no seu lar. Porque é ali que o inimigo quer entrar. Ali que ele quer pegar um ungido de Deus, as pessoas que já conhecem a palavra do Senhor, e querem pôr medo nela, porque se ele entrar através daquele que já está na igreja, aquele que já foi batizado, aquele que já conhece a palavra de Deus, aquele que conhece a Cristo, se ele entrar por ali, ele toma conta do lar da pessoa. Toma conta. E aí as desgraças, é por aí que as desgraças acontecem. Tristeza, né? Às vezes é fácil detectar muitas vezes a pessoa que está triste, né? Você olha para o semblante da pessoa, você percebe que ela está assim, sabe, cabisbaixo, o semblante cai naturalmente, você vê que ela está triste. Né? Mas tem muitas pessoas, quando eu estou falando tristeza, não é às vezes porque acontece um fato, às vezes perde um ente querido, às vezes perde até um animal
carinho, a pessoa fica triste, né, pastor Jaci? A pessoa fica aborrecida, então o semblante cai. Eu estou falando de uma tristeza contínua. A gente tem sim, muitas vezes, uma tristeza por perder um animal, por perder um ente querido, por acontecer alguma coisa na vida da gente. Só que o cristão, o verdadeiro cristão, não pode ficar triste a vida toda. A gente tem que andar. A gente tem que entender que os caminhos do Senhor é por Ele que é Ele que determina, não somos nós. E se acontece alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. E isso é super importante. O irmão Herbert deu um testemunho aqui no domingo, breve, foi muito breve, mas a gente conseguiu entender que no caminho aconteceu um imprevisto e a sua filha teve que ser operada com urgência. Obviamente, a gente fica, no momento que acontece, a gente fica desesperado, fica aborrecido. Meu Deus, eu mereço isso. Não é que não merece, não tem por que merecer. Aconteceu, agora vai ficar triste. Não, vamos batalhar, vamos correr atrás e Deus vai livrar. E pronto. Não tem que ficar aborrecido. Não tem que ficar aborrecido. Não tem que ficar acabrunhado. Não tem que ficar cabisbaixo, não. Nos tempos de chuva, muitas vezes enche a casa das pessoas, fica aquela aguaceira dentro da casa das pessoas. Muitas pessoas vivem com isso, às vezes durante o ano, na hora que chega a época de chuva, ela já sabe que ela vai passar por essa situação. Ela vai ficar triste antes? Eu sou um desses. Alberto está vendo? Está citando 2 vezes então. Vai ficar triste? Não pode. A gente tem que viver, e a nossa vida tem que ser baseada na vontade do Senhor. E a gente não pode deixar que nós, como cristãos, nós que acreditamos na palavra, com muita fidelidade, com muita confiança de que tudo vai dar certo. No fim, tudo vai dar certo. Não tenha dúvida disso. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele, mas vai dar certo. Então não pode ter tristeza. Ódio, ira. Às vezes a gente precisa segurar internamente, porque sem querer a gente fica aborrecido, ódio é uma palavra muito pesada, muito forte, né? Que eu acho que não pode ter um cristão com ódio no coração, porque isso realmente é pesado, é forte. A gente não deve ter nunca ódio. Ódio é uma coisa que a pessoa que tem ódio, ela tem ódio de si mesma. Ela leva isso para ela e não pode existir. Complexo de inferioridade. Infelizmente, no meio evangélico acontece muito isso. Acontece, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas verem outras pessoas sendo abençoadas, e aí ela se sente inferior àquela pessoa e fala assim: por que eu não posso ter também? Por que aquele irmão está recebendo? Às vezes o irmão acabou de chegar e recebeu uma tremenda bênção, que maravilha, mas aqui o irmão falou assim: mas por que eu não recebi? Né? Fica com complexo de inferioridade. Por que a pessoa é inferior a ele? Por que Deus não está me compensando do mesmo jeito que está compensando ele? Como tenho dito e a gente tem sempre falado, o Senhor trabalha com cada um conforme Ele quer. Aquele irmão que chegou agora e foi abençoado, ele precisa ser abençoado, porque senão ele vai ser uma ovelha desgarrada. Você não, você já conhece, você já sabe os caminhos do Senhor e o Senhor sabe como te tratar. Então a gente não pode ter esse complexo de inferioridade no sentido de bênção, falei no sentido de bênção, mas tem um irmão que tem um complexo de inferioridade através até da fisionomia, às vezes é uma pessoa bem vestida, sabe, é uma pessoa bem arrumada, fala assim: nossa, eu queria tanto, e ela pode estar até bem vestida, bem arrumada e acha que está inferior àquela outra pessoa, né? Não é verdade isso? Isso não acontece? É real isso. Então isso não pode existir nas nossas vidas, não deve existir nas nossas vidas, nunca. Autocondenação. E aí o que acontece? Depois disso vem a autocondenação, ela acaba se condenando e acaba perdendo aquilo que o Senhor tem prometido. Senso de desvalor. É o mesmo que a gente quer dizer com complexo de inferioridade. E por aí afora, nós vamos ver algumas outras coisas que com certeza se encaixam, que às vezes as pessoas sentem e têm,
e a gente precisa, as pessoas precisam ser curadas dessas enfermidades internas, às vezes feridas de anos e anos e anos, e que não conseguem ser curadas. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos restabelecer a sua saúde interna. Eu creio, sabe por que eu creio? Eu tenho falado sempre isso. Eu creio que todos os irmãos que estiverem seguindo esta campanha vão ser curados interiormente e vão ser abençoados exteriormente. Porque a pessoa que é curada interiormente, ela vai ser abençoada exteriormente, para que todos vejam. E ela vai poder testificar, vai falar assim, ó, eu fiz a campanha, eu estava na campanha, eu fui curado internamente. Você não sabia o que eu tinha, mas eu sabia o que eu tinha, porque o meu negócio é com Deus. E quando o Senhor me curou internamente, eu fui abençoado externamente, para que você possa entender que o Senhor está na minha vida. E é assim que vai acontecer. Então, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer muitas curas internamente. Porque se assim não fosse, nós não começaríamos esse trabalho. Se o Senhor me deu essa condição, me deu esse direcionamento para fazer esse trabalho, é porque existem pessoas que precisam ser curadas internamente para que sejam abençoados externamente. E o Senhor tem assim comprovado em todas as ministrações que nós temos feito. Ele tem comprovado, não só para mim, mas para muita gente que está à volta, percebe que o Senhor tem abençoado aquilo que temos falado. Então eu fico maravilhado, muitas vezes eu fico assim, será que eu sou tão merecedor de tanta resposta que o Senhor tem dado? Eu tenho que ser merecedor, você tem que ser merecedor, porque você está fazendo a coisa certa. E quando você faz a coisa certa, você tem que ser abençoado também. Então o Senhor te recompensa dizendo assim, ó, é por aí, vai por aí. E você faz por ali, faz as coisas acontecerem por ali, por onde o Senhor te mandou fazer. Aí vem um profeta de Deus, alguém que não te conhece, e fala assim, o Senhor está te direcionando e está abençoando a sua vida cada vez mais e mais, e você está no caminho certo. Oh, que bênção maravilhosa. Isso levanta o ego de qualquer um, de qualquer pregador, de qualquer ministrador, de qualquer homem que está na frente da vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente duvida, a gente fala assim, será que eu estou fazendo da maneira como o Senhor quer? Eu estou fazendo o meu melhor, mas será que é do jeito que Ele quer? Aí vem um anjo e fala assim, gostei. Pronto, não precisa falar muito. Como aconteceu com a irmã aqui, que veio, simplesmente ela falou assim, eu tive uma visão do anjo, e o anjo fez assim, assim, assim. Não precisou mais. Não precisou mais daquilo, porque eu entendia que o Senhor mandou aquela irmã que mal sabia falar, mal sabia dizer 3 ou 4 palavras, que eu não conseguia entender as palavras que ela dizia, eu só entendi que a mensagem veio do próprio Deus. E eu fiquei muito maravilhado com aquilo, eu me senti recompensado. Então, por isso que eu insisto em dizer, essa campanha é uma campanha que vai dar resultados. Eu tenho convicção disso. Eu tenho tanta convicção que os irmãos vão ser testemunhas e vão testificar disso. Com certeza vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Cura interior é a cura das feridas emocionais, é o processo da conscientização de nossa situação. Certas áreas de nossas vidas precisam de um toque especial do Espírito de Deus. Não tem médico que receite alguma medicação, não tem injeção que cure essa ferida interna, não tem medicamento no mundo, não tem medicamento no mundo material que possa curar essa ferida interna, somente um medicamento espiritual, somente Deus. Dentro de nós existem pequenos compartimentos onde foram armazenados muitos fatos que feriram durante a nossa vida, que só você e Deus sabem. Ninguém é obrigado a confessar aquilo que está sentindo, para o pastor, ou seja lá para quem for. Nós não temos aqui um confessionário como tem na Igreja Católica. Você senta de um lado, o padre senta do outro, e ele fica ouvindo aquilo que você está falando, e ele vai te dar algumas penitências para que você esteja abençoado. Acabou isso, você tem
o acesso direto a Deus. Mas se você sentir uma necessidade de falar algo, de tirar algo de dentro de você para poder falar alguma coisa para alguém, o pastor está aqui. Pode ter uma irmã de confiança, porque nem todas as coisas a gente pode falar para as pessoas, porque às vezes a pessoa, vou te contar um segredo, mas você não fala para ninguém. Aí você vai e confidencia aquele segredo. Aí aquela pessoa que você confidenciou o segredo, tem uma outra amiga. Olha, eu vou te falar uma coisa, que a irmã me contou, mas você é minha amiga, você não conta para ninguém. E ela vai e conta para essa amiga. Daqui a pouquinho, está até no Facebook, está nas redes sociais. Isso é um terror para as igrejas, é um terror para a vida do cristão, é um terror para a vida da pessoa que começou tudo isso. Então precisa ter muito cuidado para quem você fala e o que você diz. Procure alguém em que você sinta de Deus, o Espírito de Deus, em que possa te ouvir e de repente te dar um conselho a seguir por um caminho. Aqui nós não temos confessionário, mas nós temos homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja, em que você pode sim confiar. Então procure se você sentir a vontade em expor aquilo que está te atrapalhando internamente, você sabe que se você pôr para fora, aquela ferida pode ser curada, procure e faça isso. O ser humano é composto, os irmãos entenderam então o que é a cura interior, né? Uma série de coisas que às vezes podem estar atrapalhando, às vezes até coisa de infância. Nós acabamos de ver recentemente um homem que estuprou o neto, enfim. Quanta coisa estava na cabeça dessas pessoas, gente. Quantas coisas aconteceram durante todos esses anos e aquela pessoa foi infeliz. E o mundo é assim. A pessoa não vive porque viveu muitas vezes uma infância, ou viveu às vezes uma decepção, e aquilo, ela generaliza de uma maneira em que todo mundo é igual, e ela compara aquela pessoa com qualquer outra pessoa, e aquilo para ela é fato, e ela não vive, ela não tem mais alegria, ela não tem mais confiança. Isso acontece, e às vezes acontece muitos anos atrás, e precisa ser curado, e precisa ser restabelecido essa confiança. Isso é muito importante. O ser humano é composto por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Mas nós vamos falar na próxima terça-feira, porque eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Acho que não vai dar hoje. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu achei tremendo neste livro ao qual eu li sobre anjos e demônios. Mas se os irmãos me permitem, eu vou deixá-los ansiosos para a próxima terça-feira, porque logo de cara eu vou ler esse texto em que nós devemos desarmar o diabo. Faz parte, inclusive, da nossa cura interior. Faz parte, inclusive, do nosso direcionamento. Nós vamos desarmar o diabo, que muitas vezes ele vem armado para cima de nós. Mas nós vamos seguir aqui um roteiro ao qual você vai entender de como desarmar o diabo. 5 maneiras de desarmar o diabo. Eu li isso e eu falei, eu tenho que falar para os irmãos. Eu tenho que compartilhar com os irmãos esse desarmamento. Como é que a gente vence uma batalha? Como é que a gente vence uma guerra? A gente vence com armas, mas a gente tem que desarmar o inimigo. Correto? Como
desarmou o gigante e com a própria arma do gigante cortou-lhe a cabeça. E nós vamos fazer isso aqui em nome de Jesus, para que a gente consiga cada vez mais alcançar os nossos objetivos. Quando eu li esse texto, irmão Albert, eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque é por aqui que nós vamos obter a nossa vitória, as nossas conquistas. Amém? Amém. Eu vou deixá-los ansiosos, mas pode ter certeza que a semana que vem nós vamos ser mais abençoados. E nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Hoje, infelizmente, é um número reduzido, porém, eu acho que quem tem, eu penso assim, as pessoas que têm que ouvir, que precisam dessas qualificações, estão aqui. Eu, você, nós, o povo que está na internet ouvindo, que estamos ouvindo, que agora a gente adquiriu justamente esse equipamento, eu tenho que me comportar muitas vezes para ficar assim parado, porque eu gosto de andar para lá, andar para cá e tal. Agora eu tenho que me comportar um pouco mais, porque não adianta, eu não usava microfone e precisava ter essa mensagem para os internautas. Então agora eles vão ter essa mensagem e com certeza nós iremos abençoar todo esse povo que está na internet do outro lado nos ouvindo, porque a palavra do Senhor, ela é multidirecional. Então quem ouve a palavra do Senhor, ele jamais se esquece. Isso é importantíssimo. E a gente precisa entender que esse mundo hoje, o mundo nosso de informação, é gigantesco. É gigantesco, as coisas estão acontecendo no mundo inteiro. E a gente precisa entrar nesse caminho, nesse rumo, porque as pessoas vão chegar e vão ver que só tem uma saída. Se hoje existe o Evangelho sendo pregado em todo o mundo, é porque a mídia, é porque esse meio de comunicação avançou muito. E a gente precisa acompanhar esse caminho. Não podemos jamais voltar atrás. O bispo, agora há pouco, a gente estava conversando, que estava vendo um vídeo ou uma cena em que as irmãs tinham aqueles cadernos enormes na frente e lia tudo bonitinha, tudo arrumadinha, maravilhosamente. Eu lembro que minha mãe era dirigente de círculo de oração, e eu lembro que existiam as festividades, enfim, mas pegava assim um caderno gigantesco, né? Um caderno gigantesco que ficava na frente da irmã, até a roupa dela nem aparecia direito, nem o rosto aparecia, porque ficava com aquele caderno assim e tapava. Hoje não. Hoje a gente tem um retorno, hoje tem a mídia que nos ajuda nesse sentido, para que a gente possa ficar mais à vontade. E se o Espírito Santo tomar conta das irmãs, você pode fazer, gesticular, ficar à vontade, não precisa estar segurando nada, porque o Espírito Santo move a sua vida e você exala aquele cheiro suave para toda a igreja. Não que esse tempo não existia as bênçãos de Deus sobre elas, o Espírito Santo tomava conta. Não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que hoje as irmãs se sentem muito mais à vontade, com muito mais facilidade de se gesticular e, enfim, de ficar à vontade. Então, nós temos sim que acompanhar a mídia. Semana que vem, eu espero os irmãos aqui, para que a gente possa continuar. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito, mas eu vou mostrar para você como desarmar o inimigo, como desarmar o diabo. E quando a gente desarma ele fica totalmente vulnerável e foge da vida de cada um. E cada um desses irmãos que acompanhar essa desarmadura do diabo vai receber uma bênção na sua casa. Porque quando você desarma o inimigo, ele foge de você, você tem autoridade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bispo, vamos cantar um hino, tirar a oferta? Pronto. Eu gostaria de passar antes para os irmãos, que os irmãos leiam, anotem aí, Salmo, tem como anotar? Salmo 18, verso
32 a 42. A gente fala verso porque salmo é um cântico, né? Salmo 18, de 32 a 42. Leia em sua casa. Vai ser grandioso esse salmo na sua vida. Salmo 18, do verso 32 ao 42. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vocês. Amém. Glória a Deus. Esse hino é maravilhoso. Conte o pecado, vem já para Jesus. Ele que quer perdoar. O pastor Jesus gosta de cantar esse hino. Glória a Deus. Mas é bonito. O senhor faz a primeira voz, eu faço a segunda, tá bom? Com teu pecado vem já pra Jesus. Ele te quer perdoar. Deixa as trevas, vem já para a luz. Vem tua vida salvar. Vem, 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 vem o passo dar. Vem teu coração entregar. Vem já dizer, Jesus me salvou. Do meu pecado limpo estou. Jesus pode limpar os teus temores e culpas, vem já nele te refugiar. Vem, vem, vem o passo dar. Vem teu coração entregar. Vem já dizer, Jesus me salvou. Pecado limpo estou. Oferta por ti vem Jesus, para te purificar. Deu o seu sangue no alto da cruz. Vem tua alma lavar. Vem, 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 vem o passo dar. Coração entregar, vem já dizer, Jesus me salvou. Do meu pecado limpo estou. Passo sem hesitação, Jesus te quer perdoar. Agora mesmo toma salvação. Vem tua vida salvar. Vem, 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 vem o passo dar. Vem teu coração entregar. Vem já dizer, Jesus me salvou. Do meu pecado limpo estou. Graças a Deus. E temos essa convicção. Nem vou mexer na mesa. Nós vamos aqui já encerrar. Mas convictos de que hoje não vai voltar atrás.
nós falamos, aquilo que hoje nós profetizamos sobre sua vida, você vai ser abençoado em nome de Jesus, não vai voltar atrás, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e tenho certeza, porque essa é a promessa e Ele vai cumprir com a promessa dele em nossas vidas. Vem para frente para a gente poder orar e encerrar. Vamos nos reunir desse lado aqui, ó. Para cá, desse lado assim, a gente não precisa movimentar a mesa. Sexta-feira, dos trabalhos, sexta-feira nós teremos a campanha com o bispo sobre restauração. Está ainda gravando? Restauração, sexta-feira com o bispo. Quarta-feira tem a tarde da bênção. Está uma bênção mesmo, com o pastor Abraão ministrando as quartas-feiras. E na sexta-feira o bispo está tratando de um assunto sobre restauração. E muito importante falar que o bispo está lendo sobre Jó. Eu acho que o maior exemplo que temos na Bíblia sobre restauração, como o bispo tem tido, é sobre a vida de Jó, que é um homem tremendo. Então venha. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Mancida, venha, Mancida. Deixa aí, depois você conta. Vamos mudar as bênçãos. Agora nós temos um equipamento, graças a Deus, e Deus assim nos proporciona. Deus nos proporcionou essa bênção faz tempo. Se eu fosse escrever algo que um dia eu estaria falando com o pastor com um microfone desse, não escreveria. Mas Deus tem os seus dons para falar. E graças a Deus por isso. Agora nós vamos fazer uso do equipamento. E ficou gravado. Vai ficar rodando durante a semana. Né? Graças a Deus. Agora, que a questão de TV, o caro não é o transmitir, o caro é produzir. Produção é que é o caro. Produção é muito caro e muito difícil. Antes do culto, eu estava conversando com o pastor Guimar aqui, por exemplo, a questão que a gente tem que se educar para produzir. Porque não pode ser de qualquer jeito, correndo para lá, correndo para cá, não dá. A gente tem que se educar. Eu fico vendo assim, o R.R. Soares, que educação que ele tem para a televisão? Até não falar. Não, mas eu posso explicar, agora eu posso dizer isso. Você viu que tem um microfone diferente, né? Aquele microfone que nem eu falei para os irmãos que eu gostaria de ter. Eu não posso ter aquele microfone diferente, infelizmente. Porque aquele microfone é para falar. Falar. Mas até a gente se educar, leva tempo, né? Eu fico observando o coral das irmãs, que hoje já está uma bênção.